Só botando para gravar. Então, gente, como eu falei, nessa disciplina a gente vai estar falando sobre robótica móvel. Alguém consegue me falar aí o que vocês entendem ser robótica móvel? O que é isso, né? Por que vocês quiseram fazer essa disciplina sobre robótica móvel, né? O que vocês acham que vocês vão aprender nessa disciplina? O que vocês acham que vocês vão ver nessa disciplina? Por favor, gente, não me deixa falando aqui 1 hora sozinho, não, né? Sobre robôs que se locomovem. O Alisson falou ali, né? Não será que é só isso, né? O que será que isso envolve, né? Ô Douglas, eu não sei se eu Diga. posso dar minha opinião. Eu entendo assim como robótica móvel, como a navegação dos robôs pelo mundo, né? Não só tipo o que só se locomove, mas como eles se locomovem no mundo. Isso, então. Mas será que a locomoção é o fim? Ou será que a locomoção é só um meio para outras coisas, né? Então a gente vai estar discutindo isso, né? Então, só para dar uma visão bem geral, né, sobre o que é esse curso. E aí eu chamo a atenção ali para vários robôs fazendo várias coisas diferentes e que todas elas envolvem exatamente a questão da navegação, a questão da locomoção. Então a gente pode citar ali, né, o exemplo dos carros autônomos, a questão dos drones que são muito utilizados hoje em dia, né, que tem toda uma questão de complicação. Nesses dois casos, né, a gente está considerando múltiplos veículos, então isso acrescenta ainda mais dificuldade. Se eu quiser que os meus veículos trabalhem cooperativamente para realizar algo, como que a gente faz isso, né? Se eu estou num ambiente que tem pessoas ao redor, será que as pessoas mais me ajudam ou mais atrapalham? Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, né, envolve robótica móvel. E é claro que o que a gente vai estar vendo na nossa disciplina vai ser uma parte mais introdutória que vai nos permitir começar a desenvolver esses tipos de sistema aqui. Então, de maneira mais formal, né, o que a gente vai estar tratando na disciplina são os principais conceitos associados à robótica móvel. E quando a gente fala isso, a gente está falando de várias coisas diferentes. A gente está falando da questão da locomoção, da própria questão de navegação, de planejamento, de percepção, de locomoção, de localização, de mapeamento. Ou seja, quando a gente fala de robótica móvel, a gente está falando disso tudo. E o que a gente vai ver é exatamente um pouquinho de cada uma dessas coisas, de forma que ao longo da disciplina, né, e principalmente ao final da disciplina, o que a gente quer, o objetivo, é que vocês consigam desenvolver pequenas aplicações. Quando a gente fala pequenas aplicações, né, ali com os conceitos, a gente vai ter robôs andando, a gente vai ter robôs fazendo várias atividades aí, e a ideia é que realmente isso é o que a gente vai chamar ali de um V0 para vocês efetivamente conseguirem fazer coisas, né, conseguirem fazer tudo que a gente viu nesse vídeo aqui inicialmente, né? Então a gente vai estar dando o pontapé inicial. Por favor, gente, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, pode me interromper a qualquer momento para a gente tentar, né, ter a maior colaboração possível aqui na nossa disciplina, que é isso que faz a disciplina ser bem legal aí, certo? Então isso aqui é uma visão geral. O que a gente pode, então, né, quebrando todos esses conceitos, a gente vai estruturar basicamente o nosso sistema robótico e a nossa disciplina nessas 4 caixinhas gerais aqui, certo? Em que a gente vai estar trabalhando, vendo, né, diferentes metodologias, diferentes técnicas dentro de cada uma dessas caixinhas. E o que a gente entende é que esse loop, né, esse ciclo que a gente vê ali, é exatamente o ciclo que faz um robô autônomo funcionar. Então ele precisa perceber, né, a questão de percepção, ele precisa observar, ele precisa entender o ambiente. A partir disso, ele vai criar um modelo e vai se encontrar, vai se localizar nesse modelo.
Com esse modelo, ele também consegue fazer planejamentos de mais longo prazo, certo? Por exemplo, um caminho. Como que eu vou da posição A até a posição B? E, finalmente, depois que eu tenho um plano, a questão do controle vai nos dizer como que eu executo esse plano. Então, e a ideia é justamente que o nosso robô ele vai executando esse loop, né, continuamente ali, até que a tarefa, a missão dele seja realizada. Então, a gente vai levar esse diagrama, esse nosso loop aqui, durante toda a disciplina. Então, a gente vai começar vendo cada caixinha de uma vez, para em um determinado momento a gente vai conseguir ligar todas essas coisas e os nossos robôs vão estar andando, certo? E aí, né, quebrando essas caixinhas em tópicos, basicamente o nosso cronograma da disciplina vai ser esse cronograma aqui, né, com o conteúdo que a gente vai tá abordando. Imagino que vocês já devem ter visto lá no Moodle, né? Quem não está com acesso ainda, daqui a pouco deve estar. Eu posso até abrir aqui rapidamente o nosso cronograma, né? Então já está lá no Moodle também, que vai seguir basicamente esses temas que a gente está vendo aqui ao lado. Então tentem se atentar, né? Se planejar por esse cronograma, né? Já tem escrito aqui quando que a gente vai ter os nossos trabalhos, quando que a gente vai ter as nossas provas, etc. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, certo? E como vocês podem ver, na semana que vem, a gente já vai estar fazendo os nossos primeiros robôs andarem, né? Então, a gente já vai começar a ter um trabalho prático ali. E a ideia é justamente que a nossa disciplina ela é uma disciplina extremamente prática. Então, todos os conceitos que a gente for vendo ao longo do curso, a gente sempre vai estar aplicando isso já direto ali em algum trabalho prático, em algum exercício, em alguma coisa. Douglas, uma Pode dúvida. falar. A gente usa um tipo de simulação para poder realizar a prática dessas Sim, tarefas? então, eu vou falar isso só na aula da semana que vem. Então, nessa aula de ferramentas, exatamente a gente vai usar um simulador. O simulador chama Copilha, certo? Então, eu vou até escrever aqui no chat, né? É o Copilha Sim. Então, essa aula de ferramentas é simplesmente para a gente falar sobre Python, que a gente vai estar usando, e falar sobre o simulador. Ô, gente, eu vou falar em inglês agora, rapidinho, porque a gente tem 2 alunos de intercâmbio. Então, Francie, go on, you can ask. Hello everyone, hello professor. Please. Sorry. Yes. I had one question. What TP means? For example, entrega TP1. What TP means? That's going to be a practical exercise, a programming exercise. What? Oh, sorry, I didn't understand. It's a programming assignment. Okay. Okay? Okay. Perfect. Thank you. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso também. A nossa turma, ela é extremamente heterogênea, como vocês acabaram de ver. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Mais alguma pergunta, gente? Então, a gente vai usar o Copilha e a gente vai usar Python. Douglas, tudo bem? Aqui é o Opa. Gabriel. A gente vai usar só o Coppelia ou vai usar o Coppelia integrado com o ROS, programando em Python, ou vai ser Python programado no Coppelia? Como é que vai ser isso? Então, eu vou detalhar um pouquinho mais na aula também, né? Mas já dando um spoiler, eu reformulei completamente a disciplina para esse semestre. Primeiro, por causa do ensino remoto, né? Que atrapalha um pouco as coisas aí. E segundo, porque eu sempre vi um problema nas últimas turmas, sempre eu peço um feedback no final da disciplina, e o maior problema que eu tinha na disciplina era o ROS. Então, quem não sabe o que é ROS, gente, não precisa ouvir agora, certo? Então, o que eu reformulei nesse semestre? A gente não vai usar ROS. ROS ele é um framework para programar robôs móveis e outros robôs também manipuladores, etc., de simulação.
Então, a gente não vai estar usando o ROS esse semestre, vai ser a primeira tentativa, porque eu acho que ele confundia mais do que ele ajudava. Então, o que eu entendo agora é que a gente vai usar Python normal, comunicando diretamente com o Copilha, certo? E Perfeito. aí, depois, né, quem tiver interesse em continuar na área, eu acho que, sabendo todos os conceitos que a gente vai ver em sala de aula, passar para o ROS vai ser muito mais fácil, certo? Do que o contrário. Tranquilo? Mais alguma pergunta aí, gente? Em relação a isso? A gente vai detalhar essas coisas todas, né? Um pouquinho hoje e mais ao longo das próximas aulas introdutórias. Então, Tranquilo, ok. obrigado. Beleza, qualquer coisa fala aí. Então, a gente vai ter uma bibliografia básica com 2 livros. O primeiro livro a gente vai usar, a gente pode dividir, né? Como eu estava mostrando aqui, a nossa disciplina ela tem basicamente 2 metades, não tem como ter 3 metades, né? Também. Então, nas metades que a gente tem da disciplina, a primeira metade da nossa disciplina vai ser basicamente utilizando o livro do Introduction to Autonomous Mobile Robots, onde a gente vai ver toda essa questão inicial de locomoção, navegação e planejamento. E a segunda parte da nossa disciplina, a gente vai estar trabalhando com o Probabilistic Robotics, que é onde a gente começa a introduzir a questão da incerteza associada à robótica, que é um dos grandes problemas aí. E aí a gente vai falar sobre a parte de mapeamento, de localização, um pouquinho de SLAM, e a gente finaliza a nossa disciplina falando sobre sistemas multirobôs. Então essa é a bibliografia básica. Mas, ao longo das aulas, eu fui colocando várias referências no rodapé dos slides, né? Tem vários outros livros complementares que abordam exatamente os mesmos tópicos que a gente vai estar falando aqui. E talvez você queira, né? Um livro pode não estar tão claro, você pode querer olhar, né? Conferir alguma coisa em algum outro livro. Né? Inclusive o livro do Lavalle, o Planning Algorithms ali, ele é gratuito. Ele é disponibilizado no próprio site do Lavalle, você pode procurar e copiar, e ele tem vários, 80% da nossa disciplina, 70% tem nesse livro. Então aqui eu deixei só outras referências, caso você queira conferir. E é claro também que você encontra muito material na internet. Mas no nosso caso, os 2 livros principais são esses aqui. E lembrando que depois eu vou colocar esses slides lá no Moodle, né? Quem não tem acesso ao Moodle, depois eu vou disponibilizar também num outro site aí que eu estou fazendo. Tranquilo? Aí eu vou colocar o link lá no Moodle. Então, já estou falando do Moodle. Toda a nossa interação vai ser via Moodle, certo? A gente vai estar usando o Teams só para fazer as nossas aulas, os nossos encontros síncronos. Mas todos os avisos, todos os vídeos, né, os slides, né, as notas de aulas, as atividades práticas, tudo isso a gente vai estar fazendo via Moodle. Então, eu já criei lá os fóruns específicos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, utilizem os fóruns, né? Porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de várias pessoas. E fiquem atentos ao Moodle, certo? Porque semana que vem, por exemplo, eu já falei, eu já vou colocar o primeiro trabalho prático, que é basicamente um aquecimento, onde a gente vai começar, né, para quem não sabe Python ainda, começar a estudar um pouquinho sobre Python e, e também mexer na parte do simulador. Então, como eu estava falando, a nossa disciplina ela é extremamente prática. Então, a gente vai ter 2 provas com um valor razoavelmente pequeno, 2 provas valendo 15 pontos, só para a gente abordar um pouco da questão teórica. E a principal parte da nossa disciplina vão ser os trabalhos práticos e o projeto final, certo? Detalhando um pouquinho mais sobre essas coisas, né? As nossas provas, como eu falei, o maior enfoque ali é realmente o enfoque teórico, ou seja, para ver se vocês entenderam
os conceitos que vocês vão estar trabalhando depois. Então, você tem que entender tanto a parte conceitual, quanto também, né, principalmente a parte aplicada, na parte ali dos trabalhos práticos, das atividades práticas. E aí, só uma questão burocrática ali da revisão, isso aqui é uma coisa mais quando a gente faz uma prova ao vivo, né? Então, mas geralmente, né, o que eu estou falando ali da revisão é que depois que eu entregar as notas, se em até uma semana você não reclamou de alguma coisa, não adianta você chegar no final do semestre e reclamar de uma prova que foi dada semanas atrás, certo? A gente vai consolidando as notas ali e pronto. E aí é teórico, né, que a gente vai abordar coisas que a gente vai estar vendo durante as aulas, do livro, né, esse tipo de coisa. E já no nosso trabalho prático, a gente vai focar efetivamente em aplicar todos os conceitos que a gente vai estar vendo. Então a gente vai estar analisando questão do código, né, funcionamento, se está bem escrito, se é bem genérico assim, ou se ele só funciona para aquela aplicação específica e eu não poderia usar aquilo ali, né, para mais nada. Questão da documentação, vocês vão precisar fazer alguns experimentos ali, né? Rodar algumas vezes para ver se só funciona para esse ambiente ou se eu testar num outro ambiente vai funcionar também, né? E se a gente, né, achar que alguma coisa está muito parecida aí, a gente pode ter até uma entrevista além da documentação. Em relação ao trabalho final, é uma coisa que eu ia até discutir com vocês. Geralmente eu gosto de deixar o trabalho final sendo um tema livre. Justamente porque vocês, né, várias pessoas aqui já fizeram outras disciplinas optativas, de outros temas qualquer, visão computacional, machine learning, qualquer outra coisa aí. E às vezes você consegue a computação natural, vocês conseguem aplicar essas outras coisas junto com o que a gente viu aqui em robótica. E geralmente isso faz com que o trabalho final seja algo muito legal, certo? Mas durante o semestre, se a gente achar que o tema livre vai ficar muito difícil e tudo, eu posso talvez pensar em ter um trabalho para a turma inteira, né? Todo mundo fazer o mesmo trabalho. Mas a princípio, vocês podem até depois dar as suas opiniões aí, se vocês acham que não, deixa o tema livre mesmo, deixa um tema para todo mundo. Eu gosto do tema livre porque aí cada um faz o que quer, faz o que mais interessa a ele lá e a gente sempre tem um trabalho legal no final, certo? E, né, como eu falei, só, né, faz parte do nosso aviso burocrático aqui. O interesse, né, eu imagino que como vocês estão fazendo isso aqui como uma disciplina optativa, vocês estão fazendo porque vocês querem, né? Então, o objetivo principal é realmente vocês saírem aprendendo. Então, como eu falei, né, eu tentei reformular a disciplina inteira para deixar ela mais digerível, digamos assim, mais aplicada. A gente vai estar aplicando as coisas a partir da semana que vem, robôs andando e usando simulador e etc. Então, eu entendo, né, e eu peço que realmente vocês não tentem trapacear de nenhuma forma, porque o único enganado vai ser você, né? Então, se você não está querendo fazer a disciplina, você pode tancar a disciplina depois, né, se não for do seu interesse, e tudo. Então, não tente fazer isso, né? Esses avisos chatos que a gente acaba tendo que dar no início. Em relação à participação, não tem cobrança, né, de frequência no ensino remoto, mas eu recomendo, né, e eu peço fortemente que vocês venham nas aulas síncronas. Elas vão ser gravadas, a gente vai deixar lá tudo disponibilizado, mas na aula a gente vai ter a opção de discutir alguma dúvida específica, alguma coisa que ficou ali, que não ficou muito claro, algum exemplo de alguma coisa que você viu no mundo aí, na internet. Como é que ele fez aquilo? Como é que eu uso isso? Né? Discutir alguma dúvida em relação ao trabalho, esse tipo de coisa, né? Alguma coisa que você ficou com dúvida porque eu não expliquei direito, aí semestre que vem eu vou poder melhorar o slide ainda mais. Então, eu peço muito que vocês venham, né? Participem da aula, participem do fórum, seja com dúvidas, seja ajudando outros colegas, né, da disciplina, seja postando alguma coisa. Gente, eu acho que
o Copilha não ficou muito claro na aula, mas eu achei esse tutorial aqui que é muito bom. Coloca lá, né, uma referência, sempre para a gente ir melhorando. E eu gosto muito, gente, que vocês participem, né? Quem já teve aula comigo aqui sabe que. E aí eu tive que mudar muito disso na minha aula. A minha aula é basicamente eu fazendo perguntas, né, para os alunos. Porque não é uma palestra em que eu fico falando 1 hora e tanto aqui. Então, geralmente, eu gosto de levantar a questão, né, ver o que os alunos pensam ali, entendem a respeito daquilo, e aí a gente vai discutindo, né, como é que a gente resolve, como é que a gente faz, qual outra alternativa a gente teria. Então, por favor, né, escrevam aqui no chat, levantem a mãozinha, me interrompam aqui, podem falar à vontade. Eu peço, né, por favor, falem, não me deixem falando aqui. E aí, para a gente concluir essa parte mais burocrática, como eu falei, sempre que você tiver alguma dúvida, alguma coisa de interesse da disciplina, por favor, coloca lá no fórum. Não tem dúvida boba, não tem dúvida simples. Cara, não fica com vergonha. Você ficou com alguma coisa que não está claro, que não ficou claro pela aula ou pelos livros? Coloca no fórum. Algum colega seu pode ter tido o mesmo problema e ele já viu uma forma de resolver. Eu vou poder ir lá e responder, e a outra pessoa que teve a mesma dúvida vai ser respondido. E deixa para me mandar e-mail, só se for alguma coisa muito particular. Ah, você quebrou o braço, pegou Covid, espero que não, né? Aconteceu alguma coisa durante o semestre específico do seu caso que você precisa de uma atenção especial, me manda o e-mail, certo? Fora isso, vamos tentar conversar aqui em sala de aula, né? Nossa sala de aula aqui. E vamos tentar usar o fórum também sempre que possível. Tranquilo? Fechamos essa parte burocrática que a gente sempre tem que fazer. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte burocrática ou a gente pode entrar na parte legal agora? Francie, do you have a question? You raised your hand. Hello? No. I think it's from before. Ok. I don't know why it's still up. Ok. Alguém tem alguma pergunta burocrática aí ou a gente pode participar para a parte boa? Alguém está aí me ouvindo, né? Eu acho que estou sem dúvidas no momento. Beleza, gente, beleza. Então vamos lá. Então, por quê, né? Como eu falei, essa é uma disciplina optativa, vocês estão fazendo ela porque é do interesse de vocês. Então, mais do que isso, eu vou convencer vocês, né? Eu acho que essa disciplina aqui tinha que ter 100 pessoas fazendo essa disciplina. E por quê, né? O que a gente vê é que a robótica, especificamente a robótica móvel, como é o caso que a gente vai estar trabalhando aqui, ela tem, né, nos anos recentes, 5, 10, 15 anos aí, realmente ganho um papel cada vez mais relevante. Ou seja, cada vez mais a gente vai, a robótica móvel em si vai fazendo parte do nosso cotidiano, certo? E por que isso acontece? A robótica como um todo, né, ela teve início lá quando foram criados os primeiros robôs manipuladores. Então, o que é um robô manipulador? É aquele braço robótico que geralmente são utilizados em indústrias, né, em linhas de produção, no setor produtivo ali, para ficar fazendo um conjunto de tarefas repetitivas. E foi aí que a robótica móvel entrou como um paradigma completamente diferente. Por quê? Assim, se o manipulador ele tem um local bem específico de utilização, a robótica móvel eu posso utilizar ela onde? E aí, gente? Vocês têm ideia? Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Num Uber? Posso usar num veículo, num carro autônomo. Eu sei que ela começou a ficar mais popular com os drones, né? E aí, principalmente,
eles fazendo serviço de captura de imagem, mapeamento e por aí vai. Só Isso. que robô móvel não é só voador, então tem várias outras possibilidades, né? Exatamente. Então, aqui, ó, isso que o Gabriel falou, né? Que o Nathan comentaram aí. Eu sei que a parte de submarinos, né? Autônomos já era uma coisa muito desenvolvida, principalmente na parte de petróleo, só que não era tão popular e acessível para as pessoas saberem e tal. E aí eu vou voltar uma pergunta. Aqueles robôs, eles são autônomos? Ó, do que eu lembro, do um pouco que eu pesquisei sobre, tinha alguns que eram teleoperados, Isso. mas já chegou a ter projetos de robôs autônomos mesmo. Sim, tem projetos, mas a maioria é teleoperado. Sim, a maioria teleoperados. Atualmente que tem tido uma maior automatização deles, mas também tem alguns outros robôs de pesquisas que, no caso é específico de pesquisa, né, que eu acho que é no caso para fazer medição de correntes marítimas, essas coisas assim, Sim. que Monitoramento ambiental, muito, isso, muito usado. que tem muitos que são 100% autônomos. Isso, Aí é, é uma coisa que está crescendo bastante atualmente também. sim. O Anderson levantou a mão ali, vou seguir a ordem aqui. Ô, professor, você falou de carro autônomo. Uhum. Esses dias, um tio meu, ele comprou um carro, que é um carro elétrico, né? Só que aí ele me pôs para dirigir o carro. Aí eu nunca tinha dirigido carro elétrico, foi a primeira vez. Aí só que o carro dele tem um detalhe que ele estaciona sozinho. Eu não sei como, eu acho que provavelmente por sensores e câmeras, ele para do lado da vaga e você clica no botão lá, ele estaciona sozinho. Ou é assustador, cara. O volante vai virando sozinho assim. Você acha que você vai bater no Você, carro de trás. Mas eu achei muito da hora, tipo, muito você legal. falou que você não sabe. Você vai mudar sua frase. Você vai falar, você ainda não sabe como ele funciona. Pois é. Pode ser o seu trabalho final aí, ó. Aí. Vou seguir aqui, o Patrick. Patrick desistiu? Sumiu? Sumiu, acho que ele caiu. Não, desistiu, baixou a mão. Então vou continuar aqui. O Gabriel. Ô, Douglas, tem um exemplo bom também, que é a parte da mineração, aqueles caminhões fora de estrada, eles estão aperfeiçoando muito a parte de direção autônoma deles, tanto Sim. como semi-autônoma ou totalmente autônoma. Eu tenho visto também muitos noticiários recentes sobre isso. Sim, então parte de mineração. E aí você foi para um outro lado que é onde que a gente quer usar esses robôs? Onde é perigoso. Então, se é perigoso eu botar um humano, cara, bota um robô. Patrick, o seu microfone não funcionou, não. E aí tem o Nathan aqui na fila também. Tá. Assim, eu entendo como robótica móvel, né? De certa forma, tudo aquilo que não seja manipulador, ou seja, manipuladores eu entendo como aquilo que você vai colocar um ferro de solda, você vai colocar uma garra, vai colocar qualquer coisa que vai gerar algum trabalho. Então, robô autônomo seria no sentido de qualquer coisa que precisa se movimentar, precisa se locomover, seja aí arrastando, seja voando, seja nadando, seja dentro de uma tubulação, sei lá, qualquer local. Para mim, E isso se que eu seria. colocar um manipulador em cima de um robô móvel? Aí você tem o melhor dos mundos, porque você consegue fazer Ou o mais difícil de aquela todos, né? atividade em qualquer lugar, especificamente, né? Isso. Eu não E, sei se o e- Anderson e o Patrick querem falar aqui ainda. Eles estão com a mãozinha levantada. Sim. Opa, Agora, vocês estão me ouvindo? sim, sim. Na verdade, o meu era mais uma dúvida, né? Porque ainda hoje em dia, apesar da robótica ter evoluído muito, é difícil você ver robôs 100% autônomos, né? Então, até que ponto um robô parcialmente autônomo pode ser considerado autônomo? Isso é uma boa pergunta, né? Então a gente também vai estar discutindo esses diferentes níveis de autonomia, certo? Sim. Que é muito importante. Então, a gente já tem alguns robôs que são 100% autônomos. É claro que até onde você confia nessa autonomia, né? Que é a pergunta. Então, esses carros autônomos, né? Tipo Uber, Tesla e etc., eles são 100% autônomos.
Só que a pessoa está ali atrás para, se acontecer alguma coisa, ela deveria tentar pegar isso, né? E aí eu li o Gabriel falou de novo. Levantou a mãozinha. Eu só ia comentar porque levantou essa diferença de robótica de manipuladores com robótica móvel, né? E eu acho engraçado porque, essencialmente, na teoria, não tem muita diferença. As mesmas técnicas, as mesmas abordagens matemáticas você usa para os dois. Então, acaba que talvez o que muda é só a tarefa, mas a ideia por detrás de como você concebe aquele robô é muito semelhante, sabe? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não vou dar spoiler agora, não. Deixa para daqui a 2 slides. E aí o Gabriel ali. Tá, só uma curiosidade também, tem muita gente que acha que carro autônomo é uma coisa bem recente, mas desde a década de 90 a gente já tem supostos indícios de carros autônomos com Sim. sensores e por vai. Sim. Então, a próxima aula, geralmente eu gosto da primeira semana, né? A gente começou com uma defasagem ali um pouquinho, mas geralmente eu gosto da primeira semana, a gente faz essa visão geral e a próxima aula vai ser sobre a história da robótica, exatamente porque muita gente acha que a robótica móvel é o drone que apareceu agora. E não é, a gente está falando de coisa que vem na década de 70, né? Então, é bom essa primeira semana, né, que a gente está se ambientando em tudo, a gente tem essa visão geral, né? A gente entende a área que a gente vai estar trabalhando e aí depois a gente entra de cabeça ali. Mas gostei muito dessa discussão, certo? E A aí, robótica como um opa, todo, né? Não só a móvel, né? Porque já tem sim. algumas ideias bem antigas. Sim. Então a gente dá essa visão, um panorama geral da robótica ali, e aí a gente foca na robótica móvel, que é nosso caso. E aí, uma coisa que é muito falada, né, principalmente desde do início dos anos 2000 ali, é justamente que, será que a robótica vai ser o próximo computador pessoal? Então, né, o pessoal associa lá a frase do Bill Gates, né, que lá na década de 80, 70 também, de que ele achava que todo mundo ia ter um computador em casa. E aí o pessoal achava assim, poxa, o computador ocupa uma sala, um prédio, né? E desde o início dos anos 2000, né, como realmente essas coisas mais populares que a gente vai discutir na aula que vem começaram a surgir, começou isso. Poxa, então todo mundo vai ter um robô pessoal, todo mundo vai ter um carro autônomo, um robô em casa, alguma outra coisa que vai ser um robô, né? Então são coisas para a gente ficar na cabeça aí. E aí, né, mais uma motivação. Cada dia mais a gente vê que pessoas com conhecimento em robótica vão sendo demandadas pelo mercado. Então, peguei aqui uma notícia bem recente aí, né, do final do ano passado, elencando diversas carreiras ali diferentes que são necessárias para a gente conseguir fazer esse sistema tão complexo funcionar, certo? Então, realmente, né, querendo ou não, do Brasil, é uma área que ainda está muito crescendo ainda assim a passos mais lentos, mas a gente vê que fora do país, cada dia tem uma startup nova, tem alguma coisa, uma empresa nova realmente aplicando o que a gente vai estar vendo aqui em sala de aula, né? Aplicando ali no mundo real. Então, o que eu gostaria, né, só para fechar aqui, Gabriel, quem sabe vocês não vão ser os próximos empreendedores aí, né? Vocês vão fazer isso aqui, vocês vão identificar alguma coisa e vão efetivamente criar algo aí, né? Diga lá. Eu queria perguntar justamente isso, com você que já trabalha mais tempo nessa área, porque a gente tem visto que o Brasil ele tem uma certa resistência, parece, de desenvolver tecnologias mais avançadas, né? E a robótica com certeza entra nesse sentido. Você acha que essa área de robótica no Brasil tem espaço, tem campo para ser desenvolvido? Olha, Não só a parte de agricultura que está começando e agora, tem né? muito. Para robôs móveis, e parece que no Brasil parece que tudo que é investido é mais para agricultura, mas quando você vê as coisas mais complexas ou industriais ou tecnológicas, parece que tem uma inércia. Querendo ou não, o Brasil é um país de agricultura, certo? Uhum.
E aí o que você falou, né? Assim, tem uma resistência. Eu não acho que é resistência a desenvolver tecnologia. É cultural mesmo. Você desenvolver tecnologia gasta tempo e gasta dinheiro. E as pessoas não querem investir nisso. Um exemplo mais claro que a gente vê agora é a vacina. Sim. A gente está comprando vacina porque a gente não tem a tecnologia para desenvolver. Assim, a gente tem conhecimento e know-how para desenvolver, mas a gente não tem investimento para isso. E as pessoas não entendem que o gasto não é gasto, é investimento. Então, você abrir uma empresa que vai demandar um investimento alto, por exemplo, em robótica, cara, o valor agregado que vai ter nisso é muito alto. Então, é uma coisa mais cultural, né? E aí é difícil de resolver isso. Mas a gente tem várias áreas que estão começando. Toda a parte de agricultura, o Gabriel mencionou mineração. Várias empresas de mineração têm investido bastante em veículos autônomos, em robótica. Área de óleo e gás, Petrobras, por exemplo. Área de energia, CEMIG tem investido várias coisas em veículos autônomos. Então, assim, essas grandes empresas, elas têm essa visão, né, de mais longo prazo. Uhum. Eu espero que a gente não fique igual a vacina, que realmente a gente produz e desenvolva robôs aqui. Pois é. Sabe na mão de quem que tá isso? Na mão dessa turma aqui, gente. São vocês, né? Vocês que estão aprendendo, vocês que estão começando, vocês que têm que efetivamente investir aí nisso, né? Mas muito bom essa conversa, né? E é isso, assim, robótica é o que eu falei. Era para a gente ter aqui nessa turma 100 alunos, porque isso aqui não é o futuro, né? A gente falava que era o futuro. Cara, isso aqui é o presente, né? Então, quando a gente perder o bonde, vai ser igual o bonde da vacina. Em algum momento, cara, a gente vai ter que comprar os robôs de fora, porque a gente não vai estar desenvolvendo aqui, né? O Natan comentou ali, né, que talvez na USP tenha uma parceria com o Senai para ensinar robótica para o pessoal que vai entrar no mercado de trabalho. Sim, e aí quando a gente fala robótica, e a gente vai estar falando um pouco mais aqui, é um termo muito abrangente. A gente tem que tomar cuidado com robótica, né? A gente tem várias Olimpíadas, competições de robótica, né? Muita gente usa o termo robótica para falar várias coisas diferentes. Mas sim, né, o Senai tem principalmente na parte mais de automação, que é, né, uma das coisas que vou detalhar um pouco mais daqui a pouco. Então, quando a gente falou, né, de robótica de manipuladores, robótica móvel, a pergunta que fica é: o que é um robô? Né? A gente consegue caracterizar isso? Foi o que eu falei, né? Robótica é um termo muito. Mas o que é um robô? Então, essa discussão dá pano para manga, né? Porque a definição formal ela mudou ao longo do tempo, né? E às vezes depende de qual setor tem uma definição própria, igual tem a definição de robô industrial, por exemplo, né? Pois é, mas se eu te perguntar o que é um robô, você consegue me falar? Numa frase. Se Então, você tiver que me explicar, eu não sei nada. a melhor frase que eu ouvi falar sobre robótica nesse sentido é que eu não sei definir um robô, mas se eu ver um, eu sei que é um robô. E eu achei meio que fantástica ela, porque quando você vê filmes ou coisas desse tipo, você nota, não, isso aqui é um robô, isso aqui é um robô de tal tipo e tal. Mas às vezes, tipo, o eletrodoméstico que é programável, que faz certas coisas autônomas, dependendo da definição que você usa de robótica, poderia cair numa classificação de robô. Mas a gente não enxerga eles como robô. Pois é, acho que você cobriu um monte de coisa que eu vou falar aqui. E aí o Alisson completou ali, né, no chat. O robô será um empregado? Então, como o Gabriel falou, né, a definição de robótica é um negócio muito específico, assim, de acordo com áreas. Se a gente for pegar, por exemplo, uma definição mais antiga, e aí quando a gente for falar lá da parte da história, a gente vai entender, né, a contextualização disso. Lá do Instituto de Robótica da América, né, lá no final da década de 70, a definição de robô era basicamente o quê? Um manipulador multifuncional, certo? Que ele foi projetado
para conseguir mover, né, materiais, partes, ferramentas, que era basicamente o que foi falado antes, né? O manipulador é algo que você vai colocar um ferro de solda, né? Vai colocar uma ferramenta, vai colocar alguma coisa que é muito especializada para a tarefa que você quer fazer. Só que, além disso, ele poderia ser programado para ter diferentes movimentos e conseguir realizar diferentes tarefas. Só que se a gente for pensar hoje em dia, essa definição ela está muito desatualizada, né? E aí o Gabriel, né, já fez um spoiler ali. Tem uma outra definição muito famosa ali, que é o do Engelberger, que é exatamente uma definição mais genérica, né? De, olha, eu não consigo definir o que é um robô, mas se eu vejo um, eu sei que aquilo ali é um robô. Agora eu fiquei surpreso, eu não esperava por essa. Viu? E aí, o Engelberger, na verdade, né, que falou essa frase, até deixei ali, né, o link, ele considerado um dos pais da robótica, justamente porque o primeiro robô industrial manipulador foi projetado por ele, né? E aí a gente vai falar isso na aula que vem. Então, assim, era um cara que realmente ele estava no desenvolvimento, né, quando as coisas começaram a ser feitas ali, e ele estava envolvido principalmente nessa questão de manipulador. Ele desenvolveu, né, projetou o primeiro manipulador industrial ali. Mas ele já entendia, né, um cara bem visionário que, cara, robô, né, e a robótica, ela ia muito a mais, né? Ela ia bem além do que só um manipulador que vai fazer tarefas pré-determinadas ali, né? Então, qual definição que a gente pode levar como sendo de um robô, né? De um robô, especificamente de um robô móvel, no nosso caso aqui. A gente vai considerar, a gente vai estender uma definição que vem lá da IA clássica, que é basicamente a de um agente inteligente. A grande diferença que a gente tem de um agente virtual na IA clássica é que ele é virtual. Enquanto no nosso caso, o nosso robô, ele é um agente que ele é real, ele é físico, ele está ali no mundo. Se ele andar para frente em cima da parede, ele vai bater e vai quebrar, certo? Pode falar, Patrick. Só uma dúvida com relação a isso que você acabou de falar. Então, quando se usa o termo robô para tratar de agentes virtuais mesmo, por exemplo, bots, etc., de jogos eletrônicos ou qualquer outra coisa que o pessoal chama de bot, então o termo está incorreto nesse caso. Seria mais um IA mesmo. Sim, na verdade, ele é um agente inteligente. Sim, mas não físico. Eu ia perguntar isso para vocês, porque vocês são mais da programação, né? E eu tenho visto um levantamento dessa discussão, da definição de bot ser para quando é algo automatizado em sistemas virtuais, e a definição de robô quando é um agente físico, e quem precisa ter um corpo para atuar no ambiente para ser considerado um robô, sabe? E aí eu queria mesmo saber como é que vocês veem essa discussão, se é isso mesmo, se isso vai emplacar ou não. Isso é aquela discussão, conversa de bar, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Cada um vai defender o seu lado, etc e tal. Mas são questões subjetivas, né? Então, geralmente, o que a gente entende são, assim, quando a gente fala de robô, a gente está falando de um agente que ele tem um corpo físico. Mas esses agentes virtuais, eles são agentes inteligentes também, certo? Eles têm um comportamento ali que é semelhante ao comportamento que um robô tem no mundo real. Só que aí vão entrar, né, o que o Patrick começou a falar ali. Então, uma máquina de lavar é um robô? Vão entrar os diferentes níveis de autonomia, né? E aí a gente entra numa área cinza, numa areia movediça e gigante que a gente não quer entrar, não. Mas o que a gente entende que é um agente inteligente, né? É basicamente um agente que ele vai ter um conjunto de sensores e ele consegue observar o ambiente de alguma forma ali. Ele vai ter uma capacidade de interpretar esses dados que foram observados, que foram percebidos pelo mundo ali, e a partir disso ele consegue tomar uma determinada ação.
Considerando essa definição, um desses bots de investimento é um agente inteligente? É um agente inteligente, mas no caso não seria um Não. robô porque ele não é físico? Exato. Então, de novo, é uma classificação que isso aqui não é a classificação escrita em pedra, né, que a gente fala. Não, isso aqui é só uma forma da gente fazer, né, entender o que a gente está falando. Então, sim, um bot desse, né, por exemplo, ele observa os valores das ações. Ele tem uma lógica, porque ele consegue saber se ó, o valor está subindo, o valor está descendo, o que eu tenho que fazer? E aí ele tem a ação dele, que é eu tenho que vender, eu tenho que comprar. No caso nosso do robô, o ambiente dele é o ambiente físico. Ele pode estar numa fábrica, numa casa, na agricultura, numa floresta. Ele pode estar num monte de lugar, certo? E aí a gente vai discutir isso muito na segunda metade da nossa disciplina, que são as grandes diferenças. Sensores que a gente vai ter, uma câmera, um laser, um radar, um monte de coisa ali para eu observar esse ambiente. Eu vou focar no caso da nossa lógica, em interpretar essas informações e eu posso tomar uma ação. Olha, eu estou vendo uma coisa na minha frente, eu vou parar, certo? Então essa é uma definição bem geral, bem alto nível do que é um robô e do que é um agente inteligente de maneira mais geral. Ou seja, o importante é a gente ter esse ciclo de percepção, tomada de decisão, interpretação lógica e ação, certo? Então, por isso que às vezes, será que uma máquina de lavar, ela pode ter uma percepção, né? Porque, sei lá, ela está medindo o nível da água. Ela pode ter uma ação, porque ela sabe que de acordo com o nível da água, ela interrompe, né? Para de encher. Mas será que a lógica dela é muito avançada? E aí já começa a entrar numa outra vereda aí de, mas e aí qual que é o grau de autonomia? É muito inteligente, pouco inteligente? Então a gente ia poder ficar aqui dias aí discutindo isso, certo? Ô, professor, Opa, então, por exemplo, se você estiver numa indústria, aí vamos pensar que tem lá um braço articulado para mover uma peça de um lugar para outro, mas se está passando alguma coisa debaixo desse braço, ele percebe e não continua o percurso, alguma coisa assim, ele tem algum sensor desse nível, ele pode ser considerado um robô? claro, vai ser considerado um robô. O próprio Beleza. manipulador, a maioria dos manipuladores, o que eles pecam é principalmente na parte da percepção e da lógica, porque eles, na sua grande maioria, são pré-programados. E geralmente, né, entra aqui até essa divisão da automação e robótica, que aí é uma outra discussão, mas só para a gente. O que eu quero é plantar a pulga atrás da orelha de vocês, para vocês refletirem sobre isso, né? Quando a gente fala de automação, geralmente a gente está falando desses robôs que eles ficam num determinado ambiente super restrito, totalmente conhecido, imutável e que eles têm ali, né, percepção e decisão bem limitadas. E quando a gente fala de robótica de maneira mais geral, né, vocês vão ser roboticistas no final da disciplina, a gente está falando do que a gente chama de são robôs de exploração, que é basicamente o quê? Cara, se eu vou botar um robô, um carro autônomo para andar na rua, eu não consigo falar qual pedestre vai estar onde, em qual momento, o que vai acontecer. Ou seja, ele é um ambiente totalmente não estruturado. E ele vai precisar depender fortemente dos sensores e dessa tomada de decisão. Gabriel. Eu venho da área da automação, então, assim, lá a gente tinha uma série de passos. A gente programava o robô para seguir os passos que a gente definia. Então, não tinha muito um ambiente desconhecido. A gente tinha um ambiente totalmente conhecido, uma área de atuação conhecida. Então, para a gente conseguir que o robô faça o que a gente queria. Caso tenha uma situação extraordinária, ele não teria ação. Sabe? Isso. Então, exatamente. Então, mas, de novo, a automação quer dizer, então, que aquilo ali não é um robô? É claro que é um robô, é um mecanismo que se movimenta, que faz um monte de coisa. Só que o que eu estou querendo mostrar é que a gente vai ter esse range, né, entre robôs e robôs, né? Tudo isso é um robô, mas tomar cuidado, né? Igual quando a gente falou assim, a USP, né, talvez ele está ensinando com o Senai robótica.
eu tenho quase certeza que provavelmente o que eles estão querendo ensinar é mais a questão de automação, né? Pode ser outra coisa. Fala, É, Gabriel. é isso que eu ia comentar. É porque toda robótica tem automação, mas nem toda automação tem robótica. Isso, E às exatamente. vezes esse detalhe é bem sutil e às vezes as pessoas não percebem e engloba isso em tudo numa uma coisa só. É a mesma coisa também com mecatrônica e controle de automação. Sim. Por exemplo, robótica tem muita mecatrônica. Invariavelmente vai ter mecatrônica. Mas nem todo mecatrônica vai envolver robótica, necessariamente. Então, assim, o que eu quero aqui, de novo, ao final da disciplina, eu quero que vocês saiam realmente roboticistas e não simplesmente decoradores de um monte de coisa, né? A gente está aqui fomentando a discussão. Assim, muita coisa que não tem uma resposta de, não, vou pegar o papel, isso aqui é robô, isso aqui não é um robô, né? Na prova. Não, gente, não é isso que a gente quer aqui, né? Fala, Anderson. Ô, professor, não sei quem aí falou sobre mecatrônica, eu estava até me questionando que eu estou fazendo essa disciplina como formação livre, que eu faço curso de mecânica, de engenharia mecânica na UFMG. Uhum. Aí eu estava me questionando por que essa disciplina não é uma optativa do percurso de mecatrônica, que mecânica a gente tem o percurso de mecatrônica. E eu estou seguindo esse percurso, estou tentando pegar especialidade nesse percurso. Eu estava tentando entender por que essa disciplina de robótica não é uma optativa desse percurso. Cara, me faz uma pergunta mais fácil. Eu posso tentar te explicar, cara, mas não é simples, não. Não, isso é outra questão Mas, burocrática e é, etc. Certo? Mas que bom que você conseguiu fazer como eletivo agora, certo? Eu peguei como formação livre. Eu achei interessante lá, li um pouco a pauta. Pois Enfim. é. Então, bacana. E aí, continuando aqui, gente, alguns exemplos de aplicação, né? Como a gente falou, a ideia da robótica são esses robôs que eles vão estar em qualquer lugar. Então, eles podem estar ali, né, na agricultura, questão de plantio, de mapeamento, usando drones, toda a parte de inspeção, né? Alguém já tinha falado, eu posso colocar dentro de um gasoduto, de um oleoduto, um robô para fazer a inspeção. Eu posso fazer a inspeção de linhas de transmissão, né? Que é um negócio muito perigoso de fazer. Vai um helicóptero, é perigoso e caro, né? Então, outros exemplos, né? Hoje em dia, né, já começa a ter essa questão de entregas. A gente viu muito sobre robôs em hospitais atualmente, né, também fazendo a desinfecção. O pessoal já tinha comentado, né, sobre a questão de monitoramento ambiental, usando veículos aquáticos, né, toda a parte de mineração. Então, assim, cara, eu citei alguns exemplos aqui. E a gente tem um mundo que a gente pode usar outros tipos, outras tarefas de robótica móvel, certo? e o Então, clássico é o espacial, né? exato. E aí, nem coloquei aqui porque é o que você falou, é o mais tradicional, né? Oi, Priscila. Oi. Então, eu achei legal quando você coloca sobre hospitais, porque a gente teve um boom muito grande na área da saúde com robôs. Teve caso de robôs que eles estão fazendo o transporte de materiais, tanto de sangue quanto exames. Também teve outras, acho que na Índia teve um robô, acho que na Índia, perdão, não vou lembrar o local, mas que ele estava fazendo a entrega de materiais, de máscara, de produtos e fazendo a higienização de superfícies. Então, com o coronavírus, a gente acabou tendo um boom muito grande na área da saúde. Sim, foi muito mesmo. Então, e muita gente que achava assim, o que é robótica? Dá para usar robótica nisso? Né? Então, quem já mexeu com robótica móvel viu que não, aquilo ali é um robô simples. Todo mundo que está aqui, ao terminar a disciplina, conseguiria tranquilamente fazer um robô que navega no hospital fazendo desinfecção das coisas. Assim, isso é o TP1, basicamente. Isso é incrível porque na área da saúde, eu vim do curso de gestão de serviço de saúde, a gente pensa, não, sei lá, robô é uma coisa de outro universo. E não é muito real, tá muito ligado à nossa atualidade. Sim, sim. Então, assim, aqui de novo, gente, pouquíssimos exemplos.
A gente consegue ficar aqui o dia inteiro falando outros exemplos de outras coisas, né? Então, de novo, isso aqui já é colocando uma pulga atrás da orelha de vocês, assim, o que vocês podem fazer para o trabalho final? Eu vou fazer um robô que poderia ser usado ali num hospital. Eu vou fazer um robô para usar em inspeção, né? Vocês podem pensar, como eu falei, a ideia é que vocês saiam daqui no final da disciplina, né? Vou me esforçar para fazer o melhor aqui para vocês aprenderem, mas realmente focando em vocês saírem prontos para desenvolver uma aplicação dessa. É claro que existem técnicas muito mais complicadas que a gente vai ver, mas é a base mais sólida que a gente poderia ter. E aí, né, foi legal pelo que vocês acabaram de falar, né? O Anderson falou que era lá da engenharia mecânica, né? A Priscila falou que era da área de saúde. Quando a gente fala de robótica, e aqui eu vou estar puxando ali para a robótica móvel, cara, sempre que você falou robótica, provavelmente você vai usar a palavra multidisciplinar junto, né? Porque a gente tem todas aquelas questões mais básicas, né? Da própria física, matemática, biologia, até questões envolvendo disciplinas mais avançadas do conhecimento, né? Seja cálculo, álgebra linear, probabilidade, algoritmos, otimização, controle, psicologia, tudo isso a gente consegue desenvolver, né? Quando a gente está desenvolvendo um sistema robótico ali, né? Então é um negócio realmente excelente, né? Eu gosto muito, por isso que eu sou professor de robótica, por isso que eu sou empolgado. E aí ela também é interdisciplinar, justamente porque geralmente, né, o pessoal gosta de dividir a robótica em 3 grandes aspectos, mas como a gente viu, esse diagrama é bem assim, a gente pode estender isso muito mais, né? Então o pessoal fala ali, né, que quando você junta software, eletrônica e mecânica, a gente tem que a robótica é o encontro dessas coisas, né? Mas a gente envolve muitas outras coisas ali. E aí, se a gente for pensar, né, traduzir isso aqui, por exemplo, para nossa universidade, né? Basicamente, todos esses cursos aqui podem cursar robótica, podem contribuir de alguma forma com a robótica, né? E aí, como eu falei, essa nossa disciplina, essa nossa aula aqui, ela é extremamente heterogênea. A gente tem, né, eu olhei lá na matrícula, a gente tem gente da computação, sistemas de informação, matemática computacional, da engenharia elétrica, engenharia de sistemas, aeroespacial, mecânica. Eu acho que não tem ninguém de controle e automação porque bate junto com outra disciplina obrigatória deles lá. Então, assim, a gente tem gente fazendo de optativa, eletiva, isolada, os intercambistas. Então, assim, é o melhor lugar para a gente fomentar essas discussões multidisciplinares, né? Que é isso que faz realmente a gente desenvolver um sistema bacana ali, certo? E aí, como áreas de pesquisa, o que eu costumo brincar é que na robótica o que não falta é problema, né? Então, o Gabriel falou ali, mas será que tem espaço, né, aqui no Brasil para a gente? Cara, se não tivesse espaço para a gente fazer coisa de robótica aqui no Brasil, ia ser um robô dando aula aqui para você agora, sabe? E aí ali fora ia ter um robô andando, né? Você ia pedir uma comida e ia chegar por um drone. Então, a gente vê que está longe disso, né? Então, a gente tem muitos problemas, né? Muitas áreas específicas. Por exemplo, foi o Anderson, né, que falou que é da engenharia mecânica, da mecatrônica, né, do percurso de mecatrônica, ou foi o Anderson? Acho que foi. Eu mesmo, da mecânica. Então, o Anderson. O Anderson, que é da engenharia mecânica, talvez ele vai querer focar mais na parte das estruturas, de como fazer, criar ali um certo mecanismo de maneira mais eficiente, que atende a uma determinada característica. Alguém que é da computação, talvez vai mais para a parte de planejamento, para a parte de aprendizado. Alguém que é da elétrica vai para outra parte. Alguém que é da aeroespacial vai para outra parte. Então, a gente tem, assim, uma infinidade de problemas, né, de áreas de pesquisa ali, e o que a gente precisa realmente são de pessoas, né, empolgadas aí, preparadas para botar a mão na massa e resolver esses problemas aí, certo? Então, de novo, isso aqui é uma listinha. Algumas dessas coisas a gente vai tocar na disciplina. Outras a gente não vai ter tempo de ver tudo numa disciplina de um semestre, né?
Então vai ficar como trabalho futuro, né? Quem sabe no futuro vocês não fazem um mestrado, um doutorado aí e se especializam ainda mais nessa área aí, certo? E aí, para a gente concluir, né, a nossa aula hoje, que é mais para essa apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre a robótica na UFMG. Então, muita gente não sabe, né, assim, o que está sendo feito de robótica na UFMG, né? Então, na UFMG, a gente tem 3 grandes grupos que trabalham com diferentes aspectos dentro da robótica. A gente tem no Departamento de Ciência da Computação o VerLab, né, que é o Laboratório de Visão Computacional e Robótica. A gente tem o Coro no Departamento de Engenharia Elétrica e a gente tem o Macro no Departamento de Engenharia Eletrônica ali, certo? E aí é legal porque num nível mais alto, né, abstrato aí, a gente tem, né, o conhecido ali, o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Veículos Autônomos, né, o PDVA, que é exatamente uma relação aí mais estrutural, né? Não é uma coisa que existe física, isso aqui não tem uma sala em algum lugar, né? Que é exatamente um lugar que junta, né, pesquisadores de vários departamentos ali, exatamente para a gente conseguir desenvolver coisas que envolvem o conhecimento de cada um, né? Vou usar o exemplo de novo do Anderson, né? Certamente um cara da engenharia mecânica ele tem um conhecimento para construir, né, para fazer determinadas adaptações mecânicas ali, que eu da computação estou longe de ter, eu não estudei, eu não sei isso, né? Agora eu posso contribuir com a parte mais dos algoritmos, né, de software ali, e é isso que faz realmente uma coisa muito legal. Então aqui, né, como eu faço parte do VerLab, eu vou falar aqui, né, apresentar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz no VerLab, e se vocês tiverem interesse, né, depois procura na internet aí, que vocês vão achar mais informações sobre cada um desses outros laboratórios também, certo? Então, vou falar aqui, né, quando a gente fala de robótica no DCC, uma das coisas que é mais conhecidas... Nossa, esse som tá meio alto ou é só para mim? Beleza. Uma das áreas, né, das coisas, das atividades mais conhecidas relacionadas à robótica na FMG é a disciplina de introdução à robótica. Porque todo final de semestre tem uma competição e essa disciplina tem alunos também de tudo que você imaginar, né? Todos os cursos aí que fazem alguma coisa dessa área mais de exatas aí acabam fazendo isso aqui também. Então, tem essa competição, né? O pessoal brinca, monta um robozinho em Lego. Então, qual que é a ideia, né? São 2 disciplinas que elas são exclusivas, assim, você não precisa cursar uma para cursar a outra. Ela é uma disciplina de graduação em que a ideia é justamente dar uma visão geral de tudo. Da parte de mecânica, né? O pessoal constrói ali os robozinhos de Lego. Da parte de eletrônica, o pessoal tem que fazer as adaptações, montar os sensores e tudo. E um pouquinho da parte de software. Então, como diz o nome, né, introdução à robótica. É só para dar essa visão geral das dificuldades, das coisas que a gente tem ali. E essa disciplina de robótica móvel é uma disciplina mais avançada, onde a gente não vai ver nada específico da mecânica, da eletrônica em si, mas a gente foca principalmente na inteligência desses robôs móveis. É claro que para eu fazer um drone voar, né, se mover de um jeito, ou um carro autônomo se mover de um jeito, eu tenho que entender um pouco da estrutura daquele veículo, porque eles vão demandar ações diferentes. Então, isso a gente vai ver na nossa disciplina, né? Como que a gente modela esses sistemas. O que a gente não vai ver é como que eu construo esses sistemas, que vai ficar aí para alguma outra disciplina, né, que foca nessa parte aí. Então, tem isso aí. Falando um pouquinho sobre as pesquisas, né, que a gente faz, grande parte das pesquisas, né, que eu estou envolvido trabalham especificamente com a parte de planejamento de caminhos e navegação. Então, como que a gente faz, né, um veículo aéreo se mover no ambiente, desviar de obstáculos, né? Ali no vídeo ao lado, a gente tem um experimento que a gente fez com um carrinho na frente da reitoria. Então, como que a gente faz, né, para um veículo passar em determinadas posições, coletar determinadas
informações, certo? Desviar de obstáculo, considerar o ambiente. E se aparecer uma outra região que não estava prevista anteriormente, né? Qual que é a melhor forma de visitar essa outra posição? Então, esse tipo de coisa ali, certo? Que envolve diversos probleminhas, subproblemas ali. Outra coisa que a gente trabalha bastante é a questão de cooperação. Então, nesse trabalho aqui, né, feito em colaboração com um professor da engenharia eletrônica, a ideia era exatamente eu fazer o planejamento para um veículo aéreo. Espero que vocês estejam vendo aqui o veículo aéreo, né? A gente sabe fazer o robô andar, mas fazer a filmagem bonita é mais difícil. Então tem um robô aéreo aqui e daqui a pouco lá vão ter vários robôs terrestres e a ideia é que a gente faz um planejamento colaborativo desses vários agentes, né? Do robô aéreo com o robô terrestre, desviando de obstáculos. Então essa que é a ideia ali, né? Tem um robô aéreo, robô terrestre ali. Então esse trabalho envolvia muito a parte de controle, né? De teoria do controle, como é que a gente prova que essas coisas vão convergir, né? Que o caminho vai ser encontrado, que ele não vai colidir. Vocês concordam que eu não quero ter um planejamento que é falar assim, olha, 60% das vezes o robô não vai bater na parede, né? Imagina você ter um carro autônomo que é isso, né? Olha, 70% das vezes você vai chegar no lugar, né? Nos outros eu não garanto. Então, a gente tem que ter cuidado com esses algoritmos que a gente faz, né? Expandindo ainda mais nessa questão da robótica cooperativa, a gente pode aplicar isso em diferentes problemas. Então aqui 2 problemas simples, né? Vou dar uma adiantada. E se eu quiser usar isso para fazer a manipulação de diferentes elementos, né? Por exemplo, em um armazém. Então aqui tem um robô fazendo a locomoção. Se eu precisar, né? Às vezes o objeto é muito pesado. Eu vou precisar de 2 robôs para fazer esse movimento. Como é que a gente faz essa coordenação, certo? Ou igual aqui, né? Se eu tiver um lugar que um dos robôs, por exemplo, ele não consegue passar por essa região, será que eu posso usar um outro tipo de robô para me ajudar? Então, esse robô, ele faz, né? E ele vai até onde ele consegue ali, e o robô terrestre, né, viria e ajudaria ele com o resto. Poxa, mas por que eu não usaria um robô terrestre o tempo inteiro, ou robô aéreo o tempo inteiro? Vocês conseguem pensar em alguma justificativa? Patrick levantou a mão ali. Autonomia, principalmente. Pois é, principalmente a autonomia, né? Então, às vezes um robô desses, né, a maioria das vezes aéreo, ele vai voar por 15, 20 minutos, enquanto um robô terrestre, ele consegue navegar por muito mais tempo, né? Gabriel. Limitação de carga também, tipo de ambiente. Eu sou meio que defensor dos robôs terrestres, então. Mas cada um tem o seu nicho de aplicação, né? Às vezes as pessoas acham que o robô aéreo é o suficiente para qualquer tipo de tarefa, mas nem sempre é assim. Assim como tem os aquáticos também. Mas principalmente tarefas que você precisa ter um contato mais próximo de onde você precisa medir alguma coisa, por exemplo, é melhor você ter um robô terrestre ou um robô que escala, alguma coisa desse tipo. Sim, sim. Então, esse comentário é importante, né? Você tem que pensar no robô que melhor atende a sua necessidade ali, né? Então, sim, né? Tem esses problemas. Outras coisas que a gente faz, né? Também considerando essa questão de percepção do ambiente e de veículos aéreos. Então, a gente tem um veículo aéreo aqui, né? Que ele tem na frente dele, vocês viram que ele tem uma haste grande, e ele foi usado numa tarefa de mapeamento magnético. Então, o que é isso? Vocês viram que tem um objeto magnético, ferro magnético aqui muito grande, né? Que é um carro cheio de metal ali. E a ideia é que esse veículo, né, ele está voando aqui devagarzinho, ele vai conseguir navegar aqui por toda aquela região e a gente consegue identificar
essa anomalia magnética ali. Vocês conseguem pensar onde que a gente pode usar esse tipo de coisa? Tem algumas aplicações bem claras aí. Talvez desastre de alguma coisa dali. A gente pode usar em desastres, né, em busca e salvamento, para achar determinados artefatos ali. Esse projeto que a gente desenvolveu, ele estava no contexto de mineração. Ou seja, a ideia era a gente conseguir identificar, por exemplo, possíveis locais que são interessantes de serem prospectados para ser realizada a mineração ali, certo? Outras coisas, outros exemplos, né, que a gente pode dar. Uma tarefa que é muito comum de se usar robótica para você tirar minas terrestres. Então, em vários desses países que tiveram guerras civis, principalmente na África, tem vários lugares que tem minas terrestres que foram colocadas lá, enterradas lá, e ninguém nunca foi lá tirar. E aí, infelizmente, de vez em quando alguém passa e perde um membro, morre. Então, a ideia é justamente usar esses veículos, poderia também, né? Para achar esses pontos e ir lá depois fazer o decomissionamento ali, certo? Outros exemplos, né, que a gente falou de robótica cooperativa, e aí, estendendo ainda mais essa questão da robótica cooperativa, a gente tem o que a gente chama de swarms, ou de enxames de robôs, que é basicamente, eu vou ter uma quantidade enorme de robôs. E como que eu faço o controle dessas centenas ou milhares de robôs, certo? A coordenação fica ainda mais difícil, né? Então aqui alguns exemplos, né, que os robôs, eles têm que navegar, mas eles têm que ficar junto do próprio grupo. Um outro caso aqui, né, eu tenho vários robôs que eles têm que visitar uma determinada região do ambiente. Então isso vai acabar dando um congestionamento ali. Como que a gente faz esse tipo de controle, né? Então, de novo, estou só pincelando aqui, né, algumas das coisas que a gente faz, porque pode ser de interesse de vocês aí também. Vocês podem até trabalhar com isso no final da disciplina, né? Fazendo o trabalho final. Outra coisa que eu trabalho bastante é a questão de interação humano-robô. Então, isso aqui envolve tanto a parte de percepção. Então, nesse trabalho aqui do lado esquerdo, por exemplo, a gente queria usar essas informações da câmera para poder falar onde que tem grupos de pessoas. Por quê? Depois que eu caracterizei possíveis grupos de pessoas, se você tem um robô que está navegando ali naquela região, você quer que o robô passe no meio das pessoas? O que vocês acham? Quer que desvie delas, né? Poxa, que robô mais mal educado, né? Tá duas pessoas conversando, o robô passa no meio das pessoas. Então a gente pode usar essa informação, né? Aqui do lado a gente exemplificando ali um dos trabalhos, exatamente para fazer o planejamento do caminho desse robô, de forma que ele consiga então, né, respeitar essas restrições que a gente chama de restrições sociais. Ou seja, eu não posso tratar uma pessoa como eu trato uma parede, né? A pessoa tem sentimentos ali, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Então entra toda uma questão, né, de psicologia, de ética aí também, que a gente pode trabalhar também na robótica. E aí, para finalizar, vou falar aqui de dois trabalhos bem básicos que a gente fez no contexto do PDVA, que era lá o grupo de pesquisa e desenvolvimento em robótica de veículos autônomos, certo? Então, o primeiro trabalho, né, que foi um projeto ali para desenvolver um veículo aéreo autônomo com diversas finalidades, né? Então tinha toda a parte de controle, né? Professores, né? Pessoas da engenharia elétrica, pessoas de controle e automação, pessoas da computação, cada uma focando num aspecto específico para fazer o desenvolvimento ali. Então, né, ele era lançado com a mão. O nome dele é muito sugestivo, né? Ele era o AQVS, é o avião que voa sozinho. Então tá lá o aviãozinho, né? Você lançava ele e ele ia lá, né? A ideia é que ele ficava fazendo determinados trajetos. Então tinha
não tinha uma tarefa específica, né? O controle do sistema, né? O desenvolvimento do sistema como um todo, que era o objetivo. Aqui ele está aqui, quase que não dá nem para ver. E aí, o último exemplo que eu gostaria de dar aqui, né? Como alguém falou, né? Carros autônomos parece que é um negócio que surgiu agora, né? Mas há 10 anos atrás, a UFMG, né? Por alguns, considerada praticamente, né, uma das primeiras, ou a primeira universidade do Brasil que trabalhou com carros autônomos, né, que tinha um carro autônomo ali. Então, o professor Guilherme, né, conduzia esse projeto principalmente na engenharia elétrica, junto com vários pesquisadores da engenharia mecânica, da engenharia eletrônica, da computação, que estava fazendo o desenvolvimento desse carro autônomo lá em 2010, certo? Então, assim, a gente está falando de alguns anos atrás. Esse projeto está mais parado aí hoje em dia, né? E basicamente a intenção ali era fazer o controle, né? A navegação, o desvio de obstáculos ali. Opa, fui clicar para adiantar aqui o vídeo. Então a gente tem ali, né? E aí a pessoa, na época, teve muita coragem. Ela teve que provar, olha, o carro desvia, funciona. E ele entrou na frente, né? Então, só dando esse exemplo aí. Certo, gente? Então, essa era uma introdução bem geral da nossa disciplina, né? Era, como eu falei, essa aula e a próxima aula são aulas de introdução para a gente ter essa discussão, para localizarem, né? Vocês se localizarem em relação ao que é que a gente vai estar estudando, onde que eu posso aplicar isso, né? Por que isso é importante, quais são os desafios, são vários aí, e aí a gente vai conversando mais. Eu vou tentar, gente, em todas as aulas, fazer uma aula, né, a recomendação da reitoria é a aula que não dure mais do que 1 hora. Eu acabei passando um pouquinho hoje, né? A gente discutiu bastante aqui, gostei muito, mas então eu vou tentar sempre que a nossa aula comece às 5 e vá até às 6 horas ali, mais ou menos, né? É claro, se a gente tiver discussão, a gente pode alongar um pouquinho mais. E aí, qualquer coisa, gente, de novo, né? Se tiverem dúvidas, tiverem comentários, quiserem colocar, eu vi essa reportagem que eu achei interessante, coloca lá no Moodle, né? O nosso foco aqui realmente é ter a melhor disciplina e que vocês saiam os mais sabendo o máximo possível da parte aí de robótica e já desenvolvendo as suas aplicações depois aí, certo? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Então, beleza, gente. Obrigado aí, bem-vindos. E a gente vai conversando lá pelo Moodle. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.